Graça e paz, irmãos. Ainda em isolamento social, ainda em quarentena, nós estamos aqui mais uma vez para adorar a Deus juntamente com vocês. Queria convidar vocês para orarem conosco nesse início. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor o Teu cuidado diário sobre as nossas vidas. Obrigado porque nesse período que nós estamos vivendo, que é um período de exceção, um período que nós não estamos podendo viver uma vida segundo o que estávamos acostumados a viver, que estamos limitados e restritos na nossa liberdade, mas nós te agradecemos porque nós continuamos tendo um livre acesso ao Senhor, pela prática da oração, da leitura bíblica, da adoração. Em nossas casas, o Senhor tem visitado os nossos corações. E rogamos ao Senhor que mais uma vez, que durante esse culto online que nós estamos fazendo aqui, o Senhor derrama o Teu Espírito sobre as nossas vidas. O Teu Espírito que traz conforto, que traz consolo, o Teu Espírito que traz vivificação para a nossa fé. Que o Senhor vivifique os nossos corações enquanto adoramos ao Teu nome. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém.
convidar você para refletir comigo hoje num texto em que nós fizemos várias reflexões logo no início desse isolamento social. Esse foi o texto a partir do qual eu fiz minhas primeiras reflexões, compartilhei com vocês através de pequenos áudios. E depois que nós começamos a gravar o culto, eu não refleti nele ainda. Eu queria refletir nesse texto, mas a partir de uma reflexão diferente das anteriores, que é Daniel capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu escolhi esse texto hoje por causa de uma pergunta que alguém me fez durante essa semana. Uma pessoa me enviou um áudio falando da sua dúvida acerca de algo relacionado a esse período de isolamento social, no qual nós não estamos tendo as nossas reuniões presenciais e físicas. Então, a partir da pergunta dessa pessoa, eu comecei a refletir como eu poderia responder melhor a sua dúvida, porque por trás da sua pergunta eu entendi que havia uma dúvida relacionada à ausência desses cultos presenciais. Por que eu pensei nesse texto? Porque Daniel estava numa situação similar à nossa. Ele também estava impedido de se reunir com outras pessoas. E isso não apenas há alguns meses, mas isso durante muitos anos. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, juntamente com alguns outros jovens, e ali foi dado outro nome a eles. Eles foram educados numa outra cultura, segundo costumes diferentes. E ali também eles não tinham um lugar onde congregar, reunir-se para adorar ao seu Deus. Mas o texto diz que Daniel, impedido de se reunir com outras pessoas, ele encontrou um meio de adorar a Deus, que foi fazendo do seu quarto, na sua casa, um lugar de oração, um lugar de adoração, um lugar dele se relacionar com Deus. Claro, irmãos, que nós precisamos das reuniões presenciais. Elas são importantes para a nossa fé. Quando nós olhamos lá para o início do livro de Atos, que nos conta a história da igreja em seu nascedouro, em seu início, nós vamos ver lá que todos os dias aqueles irmãos se reuniam para partir o pão, todos os dias eles se reuniam para adorar, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na oração, e o texto vai dizer que eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e o texto vai dizer não apenas alguns dias específicos da semana, mas diz que todos os dias. Então é importante para a nossa fé estarmos juntos. Jesus até disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Só que nós temos que ter abertura para os tempos de excepcionalidade, que é o período no qual nós estamos vivendo e o período no qual Daniel viveu também. Um período de anormalidade, um período que sai do ordinário e do comum. Então, nesse período de anormalidade, nesse período incomum, de excepcionalidade, nós também podemos exercer a nossa fé. Não como estamos habituados a fazer, não como é importante para a nossa fé, esse exercício da fé numa adoração e comunhão comunitária, mas nós podemos sozinhos em nossa casa, nos nossos quartos, nós podemos dedicar um tempo para adorarmos a Deus, buscarmos a presença de Deus, ali lermos a sua palavra e levarmos a nossa vida e as nossas necessidades, os nossos temores a Deus em oração. Então Daniel é um exemplo para nós de que nós podemos estar impedidos de nos reunir com outras pessoas, mas nada pode nos impedir de adorar a Deus. Nada pode nos impedir de ir a Deus em adoração. E há algo que, embora isso haja similaridade entre nós e Daniel, pelo fato de Daniel, assim como nós, também não poder se reunir com outras pessoas,
há algo que nos diferencia dele. É que a adoração de Daniel, no período no qual ele vivia, ela estava associada a um espaço específico. Por isso que o texto vai dizer que Daniel procurava um local que dava para Jerusalém, porque a adoração deles estava associada a uma cidade, a um lugar, um espaço sagrado. Quando nós vemos lá o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ela vai fazer uma pergunta a Jesus. Ela vai dizer: olha, os nossos pais sempre nos ensinaram que aqui no Monte Gerizim é um lugar onde nós devemos adorar a Deus. Mas vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém. E aí Jesus vai dizer para ela: olha, chegou o tempo da chegada do reino de Deus, que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês vão me adorar. Mas vocês vão me adorar em espírito e em verdade. Então a nossa adoração não está mais associada a um espaço sagrado. Porque segundo a teologia bíblica, o Deus que habitou no tabernáculo, em tendas, depois habitou em templo, a Bíblia vai dizer que hoje o Espírito de Deus veio sobre nós, que o templo do Espírito Santo hoje não são mais os espaços onde nós adoramos, mas o templo do Espírito Santo somos eu em você. Embora nós chamemos esse espaço de templo, de igreja, na verdade o templo do Espírito Santo somos eu e você. Então nós não precisamos procurar em nossas casas um lugar voltado, onde é a nossa igreja, onde se localiza o lugar de adoração. Aí nós vamos nos voltar para aquele lugar. Mas quando nós estamos ali reunidos, em espírito e em verdade, aliás, quando nós estamos sós em nossa casa, ou com a nossa família, em espírito e em verdade nós podemos adorar a Deus. E Hebreus vai dizer que pelo sangue de Cristo nós temos um livre acesso ao trono de Deus. Então Daniel é um exemplo para nós de que nós não devemos ter medo, não devemos ter receio de que a nossa fé vai ser empobrecida, enfraquecida, que a nossa fé vai ser diluída nesse período de isolamento. Não, nós podemos sair dele mais fortes, mais rebustecidos, podemos sair dele mais amadurecidos, como Daniel saiu. Daniel chegou aqui num período que hoje nós denominaríamos de adolescência, só que na época de Daniel não existia esse período da adolescência. Daniel chegou como um jovenzinho na Babilônia. Aqui ele já era um homem maduro. E durante todos esses anos de isolamento no qual ele viveu, sem poder se reunir, congregar com outras pessoas, a fé dele não foi enfraquecida, mas ela foi fortalecida a tal ponto que diante de uma perseguição, que é o contexto desse versículo que nós lemos, Daniel permanece firme, resiliente, perseverante, porque ao longo dos anos a sua fé foi sendo fortalecida e vivificada em Deus. Então não tenha medo, não tenha receios, não tenha temores, porque a sua fé não vai enfraquecer. Não por causa de você mesmo, mas por causa de Deus. Porque Deus não abandona os seus. Daniel foi para a Babilônia, mas Deus esteve com ele na Babilônia também. Nós estamos em nossas casas, isolados, mas Deus está presente conosco em nossas casas ali, porque nós estamos isolados dos nossos irmãos, mas não estamos distanciados do nosso Deus. Então nós queremos hoje orar por você. Você que é natural que você tenha temores, receios, é natural que você, às vezes, pressinta ou tenha medo de que esse período possa causar algum mal, enfraquecimento à sua fé, mas nós queremos que você tenha plena certeza, convicção absoluta de que isso não vai acontecer, porque Deus não abandona os seus. Eu gosto muito de João capítulo 13, versículo 1, quando diz lá que Jesus, tendo Jesus amado os seus discípulos, Ele os amou até o fim. Então Deus não nos abandona, jamais. Deus nunca nos deixa isolados, ilhados, perdidos, mas Deus sempre nos encontra nos lugares onde nós estamos. É ali que Deus visita os nossos corações. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos interceder especificamente hoje pelas pessoas que estão com receios, temores de que a sua fé seja enfraquecida nesse período de isolamento.
que o Senhor possa visitá-las com o poder do Teu Espírito, que o Senhor possa fortalecê-las, vivificá-las, que o Espírito Santo poderoso do Senhor possa encher os seus corações de ânimo, de alegria, de convicção, de certeza, e que elas possam ser banhadas pela presença gloriosa do Senhor. Visita os nossos corações, ó Deus, fale conosco, que o Senhor possa nos dar novas experiências com Jesus, que avivem a nossa fé, ó Deus. É assim que nós nos rendemos a Ti em adoração, crendo que sairemos não enfraquecidos, mas sairemos amadurecidos e fortalecidos na nossa fé desse período. Oramos, ó Deus, pelos profissionais da área de saúde que estão militando, trabalhando diariamente na frente de batalha. Oramos, ó Deus, pelas pessoas que estão lutando contra o Covid, aqueles que já contraíram, estão nos hospitais, ali lutando contra essa enfermidade. Que o Senhor tenha misericórdia e visite os seus corações. E oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão sentindo muita saudade dos seus familiares, dos seus amigos. Que o Senhor possa revigorá-los no seu estado de ânimo, na sua fé e na sua esperança. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida.